Essa mensagem é uma mensagem meia... tem a ver comigo diretamente também. Já aconteceu. Tem época que a gente vira meio Jonas. Deus te direciona, Deus te comissiona, Deus te dá uma palavra e tu vai para outra direção. Não sei se é só comigo. Eu levanto as duas mãos que já aconteceu comigo. Contigo já aconteceu? Deus mandou fazer isso, tu fez isso? Já aconteceu. Levanta a mão, o pé, tudo. Porque o que acontece? Eu já entrei na vibe de Jonas aqui. Eu já entrei nessa onda de Jonas. E é muito fácil dizer assim, mas ele devia ter seguido, né? É muito fácil eu ler o texto aqui, sem que compreender e entender quem era Jonas, qual é o cenário, aonde Deus comissionou ele, para qual povo ele estava indo. A partir do momento que eu começo a estudar, não só ler rapidamente a Bíblia, mas estudar no profundo aqui, eu vou começando a concordar com partes de Jonas, no primeiro momento de ir a outra direção, porque quem eram os ninivitas? Quem era esse povo? Esse povo era terrível, era um povo sanguinário. Os ninivitas tinham o costume de, quando eles tomavam territórios, um povo, eles tinham o costume de empilhar as cabeças das pessoas bem na entrada da sua cidade. Eles tinham o prazer de mostrar isso. Eles tinham o prazer de mostrar a iniquidade, a matança, a violência. Quando você vê aí o ISIS, outros países hoje têm em guerra, você vê, aí eu me lembro da história dos ninivitas e de Jonas. Por quê? Porque Jonas sabe da misericórdia do Senhor. Aqui existe um texto, aonde que diz, tem gente que diz assim, Deus não se arrepende. No texto está dizendo aqui que Deus se arrependeu. Deus mudou. Quando a gente começa a perceber a dificuldade, às vezes, de Jonas de entender, de compreender, a gente vai vendo que Jonas estava numa emoção e num estágio cansado, pelo reflexo que vai acontecer posteriormente. A decisão de Jonas foi uma decisão baseada nas suas emoções. Nas emoções. Ele não estava, como diz, espiritual au, não, ele estava nas emoções e na razão dele. E Deus prova que na nossa razão nós estamos errados. E aqui eu quero entrar no assunto aqui contigo e quem está nos assistindo, porque entendendo que Jonas significa pombo, o mensageiro. Ele carregava um nome, mensageiro. Mensageiro? Ele era um profeta. Profeta não pode ficar com a boca calada. Você vê que depois você vai vendo que Jonas não fica com a boca calada. Mas a partir do momento que Jonas decide caminhar com as suas próprias forças, a seu próprio entendimento, a sua própria direção, tudo começa a dar errado. Pode ser que você está aqui, você está ouvindo, assistindo, você vai dizer assim, realmente, quando eu tenho essa caminhada solo, essa vontade do meu eu, essa independência, eu só bato com a cabeça na parede. Eu fico igual o povo no deserto, rodeando e não saio desse deserto. Quero provar para ti que quando você está fora da vontade de Deus, todos os que estão contigo são prejudicados. Todos os que estão contigo são prejudicados. Quando você não faz a vontade de Deus, todos que estão ao seu entorno pagam um preço. É o que aconteceu aqui. É o que aconteceu. Jonas, ele desce a Jope. Jope hoje, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ir lá conhecer esse porto em Jope, que é do lado de Tel Aviv. Hoje é o porto mais antigo em operação no mundo. Você vê que ele desceu a Jope
e em vez de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Aí você pergunta assim, mas onde é que era Tarsis? Aí eu estava dando um sistema ali do Google, eu estava entrei rapidamente para fazer uma averiguação do mapa mundi, e eu vi ali que a direção é como se você dissesse assim, ó, Nínive está aqui, Jonas está no meio em Jope, e ele vai em direção a Tarsis. De Jope a Tarsis, eu vi aqui, fiz um cálculo, dá quase 3.800 quilômetros. De Jope a Tarsis. Tarsis hoje é na Espanha. E Nínive? Nínive é atual o Iraque, Mossul. A distância entre um e o outro dá quase 6.000 quilômetros. Você sabe o que é isso? Eu estava vendo o cálculo ali, dá quase 60 horas de carro. Ele vai na direção oposta ao que Deus falou, fugindo da direção de Deus. Posso eu fugir da direção de Deus? Posso eu fugir da presença de Deus? Eu posso me enganar a mim mesmo, mas eu não fujo, eu não consigo fugir da presença do Senhor. Eu já vi várias pessoas fugindo da direção de Deus. E você vê que não é difícil você acompanhar de pessoas que às vezes estão na rua. Pessoas que largaram a vida, a sua família, para caminhar uma vida e tiveram desafetos da vida. Se você pegar um andarilho, ele vai ter uma história para te contar. É uma história às vezes triste, de abandono, de uma emoção que ele deixou, de ele largou tudo, mas ele não quis resolver. Ele quis fugir. Você pode perceber que quando a pessoa desiste disso, ele está indo em direção a Tarsis. Mas Nínive não é violenta, não é um povo idólatra. Mas foi aonde que Deus deu a direção a Jonas naquele momento para ir. Mas Senhor, se eu vou para Nínive aqui na minha região, que pode ser que Nínive significa algo para ti. Você está entendendo? Eu estou fazendo uma conjectura aqui, que Nínive pode ser que seja uma região que você não quer ir. Pode ser que Nínive pode ser uma casa de um familiar. Nínive pode ser uma casa de uma pessoa a qual você ofendeu ou te ofendeu. E você diz assim, não, eu estou longe disso. Eu quero estar fora disso. E você vê que as coisas vão e vão e vão e voltam ao zero. Você não consegue ir para frente. Você tenta ir e depois você volta. Porque existe uma pendência para você resolver. Ali Jonas tinha uma pendência. Deus deu uma comissão, Deus deu um direcionamento, Deus deu um chamado para Jonas ir em direção a Nínive. Mas fazer o quê? Pregar o arrependimento, pregar a palavra. E Jonas sabia usar a palavra a tal ponto que Jonas começou a andar a cidade, a anunciar, e o povo se arrependeu, do maior ao menor. Você começa a ler o texto que Jonas, a partir do momento que ele faz a vontade de Deus, as coisas fluem. Mas encerrou aí? Não. Vamos ler no capítulo 4, quando diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio, a ponto que ia se despedaçar. Estava aqui. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam um aos seus deuses. Ali o povo era politeísta, ele não era monoteísta. Politeísta acreditava em vários deuses. Ali existia um homem que diz assim: eu represento aqui, eu sou um embaixador do reino aqui,
Mas o que tu fez? O povo pede. Lançamos sorte, caiu sobre a minha vida, sobre o barco aqui. Quem és tu? O que tu fez contra o teu Deus? E ele começa a dar direção, parecia que o navio. Então os marinheiros lançaram e ficaram com medo, clamando cada um ao seu Deus. Lançaram no mar uma carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, ele desceu ao navio e ali ele dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: olha só, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levanta, invoca o teu Deus. Aí começa. Talvez esse Deus lembre-se de nós e não perecemos. E os marinheiros diziam um a outros: vamos lançar sorte para descobrir quem foi o culpado sobre nós. Lançaram sortes e caiu a sorte com quem? Sobre Jonas. Agora então nos diga, quem é culpado entre o mal que vocês acontece? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? Que povo é o teu? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens perguntaram, ficaram com muito medo e perguntaram: o que é isso que tu faz? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus, porque eles haviam contado: toda vez que eu fujo da presença de Deus, pode ter certeza que você paga um preço. Eu falei antes, e eu vou repetir: você paga, e a tua família, ou aqueles que estão perto de ti, eles pagam um preço terrível. Uma decisão errada, a tua família paga junto. Uma decisão certa, todos são abençoados. Por isso que nós declaramos aqui que você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que nós dizemos isso? Porque nós cremos que toda a nossa geração serve ao Deus de Israel. Não é parte da nossa casa, mas toda a nossa casa. Você pensa bem. É um alerta. E eu vou te falar que é um alerta geral. Não demole na sua casa. Não deixe qualquer coisa entrar na sua casa. Não deixe qualquer coisa na TV entrar na sua casa. Não deixe os teus filhos terem simplesmente qualquer amizade. Cobre, monitore, fique junto. Porque eu vejo alguns pais depois dizer assim: eu deixei e hoje eu estou pagando o preço. Pensei ser liberal, mas aconteceu isso. Por que eu estou alertando você? Porque depois que acontecem as coisas, a gente vai dizer assim: por que eu não fiz isso há um ano atrás? Por que eu saí da igreja? Por que eu não cobrei meus filhos? Por que eu não orei com eles? Por que eu não abençoei quando eles estavam deitados, orando ali? Eu não conclamei eles, não chamei eles para orar comigo? Por que na hora da alimentação eu não falei uma instrução de uma palavra dizendo: Senhor, obrigado pelo alimento, pela provisão, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado condições, uma comida saborosa. Irmão, o evangelho é muito simples. Jesus, em tudo que ele fazia, desde o acordar até o dormir, ele ensinava a gratidão, o amor, a humildade. Mas ele falava alguma coisa que era marcante no seu ministério: eu vim fazer a vontade do meu Pai, não é a minha vontade. A partir do momento, nós temos o livre-arbítrio. Se você entender isso, nós temos hoje o poder da decisão de caminhar, ou de sair da igreja, ou de estar na igreja, amanhã de não comer, amanhã de jejuar. Nós temos o livre-arbítrio para isso. De amanhã eu não vou trabalhar, você tem essa. Mas a partir do momento que eu entrego o meu livre-arbítrio ao Senhor, aí você vai sempre perguntar assim: Deus, o que tu queres que eu faça hoje? O que eu preciso hoje tirar da minha vida para alcançar uma bênção? Quem o Senhor quer que eu tenha mais intimidade aqui na terra?
Qual é o propósito teu hoje sobre aqui, Senhor? Hoje é uma segunda-feira, amanhã é uma terça e assim por diante. Você vai dizendo assim: Deus, o que o Senhor quer hoje, neste dia? Voltando aqui no texto de Jonas, o povo descobriu que tinha um culpado. O culpado era Jonas. E Jonas é lançado no mar. Aí vem aquela história do peixe. É um mamífero, pega ele, engole. Daí vem a oração de Jonas. Eu não quero falar aqui, porque o texto se alonga e eu já quero terminar. Vem Jonas clamando ao Senhor e reconhecendo, através do erro que ele fez, quem é Deus na vida dele. Ele viu lá nas profundezas do mar quem é Deus. E Deus oportunizou para dizer assim: Jonas, eu vou te botar no ponto zero. É aqui. Começa, eu vou te dar uma oportunidade. Começa de novo. E agora faz o que eu preciso que seja feito. Jonas começou a caminhar, falando, anunciando, falando do amor do Senhor, do arrependimento. Eu não sei, eu acredito que Jonas também estava com muita raiva. Mas ele colocou aquelas emoções, sabe, dizendo assim: se arrependa, porque senão vai vir o castigo, tal. E o poder do convencimento que Deus comissionou a ele foi grande, que o povo todo houve um jejum, houve uma nova direção, através de um profeta. Acabou aí? Não. Jonas, cansado, ele ficou aborrecido com Deus, porque sabia que Deus era misericordioso, sabia que se ele falasse, Deus ia direcionar a palavra, e ele fica arrependido, porque Deus alcançou a misericórdia daquele povo. E ele tenta a morte, ele pede a morte. Aí você vê, por que aconteceu isso? Aí você diz assim: por que ele estava fugindo da presença de Deus? Não é simplesmente porque as suas emoções, porque a sua vida, ela estava desalinhada. Aí você diz: agora eu estou entendendo. Jonas simplesmente não tinha somente uma raiva dos ninivitas, mas as suas emoções a tal ponto que ele pede a morte. Ele compara a planta, ele dá mais valor a uma planta que Deus faz nascer num dia e faz morrer no outro dia, dando sombra a Jonas, porque ele cai no sono profundo. Ele estava esgotado. Quantas pessoas não estão esgotadas emocionalmente? Estão na igreja, mas cansados. As suas emoções ao fio, nos últimos instantes. Aí tomam decisões, e as decisões em cima das suas razões. Você pode perceber isso quando você vai em qualquer situação que dê um piti, dê um boom. Você vai ver, daí você vai vendo o dia da pessoa. Você vai ver que a pessoa, ela pega um jeito que ela não aguenta mais. E às vezes você está na igreja, você está no fio da navalha. Está aqui só de corpo, como diz, mas as suas emoções já estão lá embaixo. Então nós vamos direcionando essa noite. E se você sentir, eu vou dar liberdade, eu não vou fazendo apelo, você já pode vir para frente. Se você diz assim: eu estou precisando dessa oração, eu estou precisando, você já pode se ajoelhar aqui, pode vir para o altar. Quando você vê algumas, e a gente tem que começar a acostumar com isso, que se você sentir de Deus, não precisa o pregador aqui estar aqui te convidando mais. Se você sentir, você já pode vir aqui, você pode dobrar o teu joelho, você pode vir aqui na frente, pode chorar, porque aqui é o altar onde que há renovação. Não é por causa do pregador, não. É por causa da presença.
Aquele que falou com Jonas é o mesmo que fala contigo. Aquele que livrou Jonas do peixe é o mesmo que está te livrando, muitas vezes, do laço do passarinheiro, da dificuldade, da depressão. Jonas estava num estágio de depressão, e a gente pensa que depressão é do inferno, é isso. Irmão, se eu te falar que depressão às vezes é falta de vitamina, tem parte espiritual, mas falta às vezes de conserto, às vezes falta de perdão, coração duro, e a pessoa vai aguentando, até o ponto que ela não aguenta mais. E tem pessoas que não dão conta, finaliza a sua vida. Nós temos aqui, próximo de nós aqui, não vou falar o nome da cidade, que ela é campeã de suicídio. Um dos maiores índices de suicídio no Brasil, está próximo de nós. Mas se você dizer assim, mas as pessoas que estão tendo a sua vida são autossustentáveis, têm recurso financeiro. Conheci a história de um rapaz que tirou a sua vida, e se você dizer assim, mas falta alguma coisa? Não falta nada. Pelo contrário, riqueza, poder, acesso, mas faltava tudo. Faltava tudo para a pessoa. Então você está aqui, e se você está passando por isso, eu quero te convidar você a sair do seu lugar. Vem para frente aqui. Começa a pedir para Deus. O mesmo Deus que atendeu o pedido de Jonas é o mesmo Deus que vai atender o teu pedido nessa noite. Você crê nisso? Amém? Amém, glória a Deus. Por quê? Nós cremos no sobrenatural de Deus, mas para isso você tem que dar um passo. Não tem jeito. Quando ele chamou Josué, ele prometeu tudo a Josué, mas ele falou: Josué, se movimenta. Se você não se movimentar, não vai acontecer. Por isso que ele fala assim: força e coragem. Duas coisas. Se não tiver isso, mas eu vou ser contigo, eu vou te levantar, mas você precisa se movimentar em ação. Por isso que nós devemos nos movimentar. Você que pode, fique de pé nesse momento. E um dos piores inimigos, sabe o que é? É a ignorância. A ignorância tem sido um dos piores inimigos. Porque quando eu sou ignorante no assunto, falta de entendimento, eu fecho e eu bloqueio, eu não consigo avançar. Por isso que às vezes diz assim, o diabo, peraí. Veja, aonde está a origem disso? Tem coisas que você vê que é uma sobrecarga espiritual. Mas tem coisas que você precisa tomar decisão hoje. E se você não tomar decisão hoje, você pode ter outra oportunidade, como você pode não ter outra oportunidade. E eu quero orar por você. Deus trouxe o que Jonas estava querendo. Jonas estava querendo justiça sobre Nínive. Jonas queria que aquele povo fosse aniquilado. Essa era a razão. Jonas queria, mas Deus oportunizou. Só que o seguinte, Deus é justo, Deus é justiça, Deus é amor. Passou-se 120 anos depois, Deus foi tratar com aquele povo e destruiu os ninivitas. Mas Deus deu oportunidade para eles. Porque Deus falou o seguinte para Jonas: você está preocupado com a planta? Mas existe um povo que não sabe discernir a sua mão direita da mão esquerda. Eles são ignorantes. E às vezes o povo é ignorante. Ignorante aqui eu estou falando no termo de não entender, não abrir a mente. Porque quando nós recebemos a Cristo, a nossa mente ela é renovada. Primeiro passo que você entenda é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Você pode perceber de pessoas, mas por que isso? Porque lá no deserto, eles caminhavam em liberdade, mas com a mente voltada lá no Egito. Deus te colocou nessa noite, Deus proporcionou para quem está nos assistindo, aqui, hoje, ao vivo, uma oportunidade de dizer assim, o passado passou, agora eu preciso avançar no presente para o futuro que Deus tem para a minha vida. E as promessas são muito grandes para você, para a sua casa. Se você começar a ler a palavra, você vai dizer assim, meu Deus, porque Deus amou o mundo todo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o termo da mensagem é dizer assim, quem pagou a sua passagem? Ele pagou uma passagem. Só que ele pagou a passagem para você viver no centro da vontade dele. Não é onde é que você quer, aonde ele vai te comissionar. E o mais difícil é dizer assim, Deus, tu quer que eu vou para lá? É difícil, meu irmão. Quantas vezes nós erramos, nós pisamos na bola e nós dissemos assim, volta, conserta de novo e vamos continuar. Se você acha que existe perfeito aqui na igreja, eu não sei onde é que você está. Na sua cabeça, porque não existe ninguém perfeito aqui. Nós somos imperfeitos servindo a um Deus perfeito. E entenda isso, nós lidamos com pessoas imperfeitas, pessoas cheias de falhas. Eu sou cheio de falha, você tem falha. Se nós comermos 1 quilo de sal juntos, você vai ver a minha dificuldade, a minha falha, a minha fraqueza, como eu vou ver a sua. Mas a partir do momento que nós somos filhos dele, nós somos iguais. O que eu tenho de disponibilidade nos céus, você tem. Não é porque eu estou aqui em cima, esquece isso. Eu tenho que alcançar na segunda, na terça. Na terça eu não estou aqui, na quarta eu não estou aqui, na quinta eu estou vindo viajar, Deus está comigo, Deus está contigo, na onde você vai. Não é só na igreja. É por isso que eu quero te desafiar. E o desafio é você sair da zona de conforto. E dizer, Deus, eu quero ir na onde é que o Senhor quer que eu vá. Se seja, o Senhor quer que eu vou para onde? Para Nínive? Eu preciso ir lá consertar. Eu preciso falar. Eu preciso arrumar a casa. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso avançar. Eu preciso tirar o papel daqui. Onde é que está o projeto? O projeto está aqui. O Senhor quer que eu tire o projeto? Eu vou tirar o projeto da gaveta e vou colocar em prática. Mas não fica parado. E eu te desafio, você que quer receber essa oração, vem na frente enquanto eles cantam, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.